toque os nossos corações, toque os nossos espíritos, toque a nossa alma, toque o nosso corpo. Queremos a tua presença neste lugar, Pai. Manifesta. Espírito Santo, nós viemos aqui só para te ver, só para te glorificar e só para te engrandecer. Revele o seu rosto a nós, Pai, e fale com a sua igreja, Senhor. Que através da minha vida não seja nunca o eu e nem a minha alma, mas sim o Senhor, Pai, falando através de mim. Que eu seja somente um canal para as tuas palavras de espírito e vida fluírem neste lugar. Bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus. Pode se sentar. Igreja do Senhor. É sempre uma honra imedível estar aqui com vocês, falando sobre Jesus. E esse tema já vinha no meu coração há um tempo. O Senhor vinha falando algo, um pouco disso comigo, e eu fiquei um pouco constrangido, porque é um tema que eu nunca falei, mas eu creio que é necessário para nós, como igreja do Senhor, e uma igreja que não somente a APN Church, mas toda a igreja do Senhor deve viver dessa forma. E eu creio que isso mudará nossas vidas e será como uma chave para destravar o reino dos céus nessa cidade, nesse estado, nesta nação e depois para mais de 211 nações. Quem trouxe seus blocos de anotações, seu kit de sobrevivência, por favor, anotem o tema de hoje. Vou falar o tema de hoje agora. Correios do Espírito Santo. Isso, Correios. O Correios é um sistema de entrega de cartas, para quem não conhece. E o Espírito Santo me deu esse tema: Correios do Espírito Santo, ou Cartas do Espírito Santo. Podemos escrever assim: Correios do Espírito Santo ou Cartas do Espírito Santo. Eu prefiro Correios do Espírito Santo. Por que Correios do Espírito Santo? Eu também não sei. O Espírito Santo me trouxe assim uma forma de trazer essa mensagem. E eu vou logo falando: os Correios do Espírito Santo somos nós. Somos a igreja do Senhor. Nós somos as cartas do Espírito Santo. E nós temos que ter essa convicção dentro de nós. Por causa que se nós não temos a convicção que nós somos as cartas do Espírito Santo para esse mundo, nós estamos falhando na nossa caminhada cristã e como discípulos de Jesus. Vamos ver. Paulo fez várias epístolas ou cartas, e olha o que elas fazem na nossa vida até hoje. São vários livros que podemos encontrar na nossa biblioteca aqui, na Bíblia, que nos instruem a viver como Jesus quer que nós vivamos. E imagine, Paulo fez a missão dele. Ele foi uma carta do Espírito Santo, por causa que ele guiou as igrejas através das cartas. E a sua carta, você está escrevendo? Você está deixando ser guiado pelo Espírito Santo para escrever para o mundo lá fora, como Paulo? Porque não é somente para você ir numa loja e comprar uma Bíblia. Você não precisa da carteirinha assim: olha, eu sou cristão há 10 anos e eu quero comprar minha Bíblia. Ou acabei de me converter e eu quero comprar minha Bíblia. Não, qualquer um tem acesso a isso. O que Paulo escreveu por muito tempo foi restrito, mas graças ao nosso Senhor Deus, ele moveu algum homem ou vários homens de Deus para que nós podemos ter acesso a isso. E hoje em dia, até quem não crê na nossa fé ou não crê em Cristo Jesus pode ter acesso.
Mas a mensagem do Espírito Santo através de Paulo, através das suas cartas, estão aí. Então, o Senhor nessa manhã, o Espírito Santo quer nos lembrar que nós somos os seus correios. Nós somos as suas cartas. Só que nós não somos cartas de papel. Nós somos cartas vivas. E eu não sei para vocês, mas isso é um privilégio, porque, meu Deus do céu, por causa que o que a gente vive, nós possamos passar um pouquinho aqui pro papel e viver e ser uma carta do Espírito Santo. É muito bom. Então tenham uma convicção e saiam com essa convicção, por favor, que eu tenho uma nítida certeza em meu espírito que vocês não sairão da mesma forma. Vocês são os correios do Espírito Santo. Vamos lá. Me ajuda, Jesus. Jesus nos deixou uma missão. Essa missão ela é super desafiadora. Mas ele nos deixou uma missão. Independente. É desafiadora, mas ele nos deixou uma missão. Jesus é o próprio Deus encarnado. Então se você desobedece a Jesus, você desobedece a Deus. Alguém tem coragem de desobedecer a Deus? Então, cumpra a missão do mesmo jeito. Mesmo sendo desafiador, obedece a Jesus, irmão. Se tu não obedece a Jesus, tu está encrencado, vou logo te falando. E essa missão deve ser cumprida pelos seus discípulos e pelos seus filhos. A verdadeira missão de Jesus Cristo, do nosso próprio Deus, só pode ser cumprida por verdadeiros discípulos e verdadeiros filhos. Criaturas de Deus não podem cumprir essa missão. Só quem tem a revelação da paternidade do Pai e o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo podem cumprir essa missão. Se você se declara um filho de Deus ou um discípulo de Jesus e não tem a nítida convicção que você é filho de Deus e você não tem a nítida convicção do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, você tem uma falha. Se você começar a escrever a sua carta sem a revelação disso, vai começar uma carta com uma falha. Pode ser em parte do Espírito Santo e em parte sua. Então, se você não tem essa convicção, busque conhecê-la. Por causa que essa, com toda certeza, vai mudar a sua vida. A missão que Jesus nos deixou foi essa. Marcos, capítulo 16, 15. Por favor. Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Vamos lá, Marcos capítulo 16, versículo 15. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Avança, por favor. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Pode avançar. E estes sinais acompanharão aos que creem, e em meu nome expulsarão demônios, e em novas línguas falarão. Avança. Pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Isso é uma mini carta, podemos ver. Por causa que o próprio Jesus foi um correio do Espírito Santo. O próprio Jesus foi uma carta viva do próprio Deus. Meu Deus do céu, Ele é o verbo que se fez carne. Meu Deus! Meu Deus, eu fazendo essa ministração não tinha visto isso. Jesus é a... Meu Deus do céu, dá glória a Deus, irmão. Uau, Senhor Jesus, Ele é o próprio verbo que se fez carne. Ele é a carta, meu Deus do céu. Ele é a carta que se fez carne para que nós possamos ser uma carta viva como Ele. Uau, isso é revelador e transformador. Meu Deus. Volta um pouquinho, André, por favor. Mais. Lá no início, lá. Isso.
enquanto vocês estiverem no mundo, proclamai o Evangelho. Essa é a nossa missão. A nítida missão de sermos uma carta viva é isso: pregar o Evangelho. Quando nós estávamos sem a revelação de Cristo Jesus em nossa vida, nós estávamos escrevendo uma história. Mas quando nós conhecemos Jesus e fala, eu entrego a minha vida a Jesus e eu me arrependo dos meus pecados, isso fica para trás. E Jesus pega como se fosse uma folha branca, uma folha toda riscada com sua história, tal, e ele pega e joga o seu sangue sobre essa folha e ele transforma ela branca em nova. E a sua carta que você começa a escrever a partir que você declara que você é do Senhor Jesus Cristo, é que você escreva o próprio Evangelho dele. Só que na concepção da sua vida, o testemunho da sua vida. Então, o Evangelho, se a sua carta, se você não tiver o Evangelho, você não está fazendo o que Deus mandou. E você não está sendo o que Deus quer que você seja. Então, se a sua carta não tiver o Evangelho, você já achou um defeito. Então tem que escrever o Evangelho. Então, seja uma carta de Deus. Como? Pregando o Evangelho. Avança, André. E você, na sua vida, eu meio que, eu acho que eu estou falando as coisas mais básicas, mas eu acho que é isso que o Espírito Santo quer falar. Porque isso aqui a gente já sabe. Mas o Espírito Santo quer lembrar a gente assim. É isso que vocês têm que fazer. Não se esqueçam disso. Esse aqui é o testemunho da vida de vocês. Quando as pessoas olharem para vocês, eles vão ver: quem crer e for batizado será salvo. Mas também tem um outro porém. Uma carta, ela tem os seus detalhes. E olha esse detalhe: e quem não crer será condenado. Quem crê, irmão, está salvo, está de mão dada com Jesus. Mas quem não crê, já sabe, está condenado. Não tem esse negócio de meio termo. Amor, sim, mas o amor de Deus, quando falam, Jesus é amor, eu falo, sim, ele é amor, mas é o amor que eu falo assim, eu falo assim, é a pior parte, porque ele é o mais violento. O amor de Deus é violento, é mais ciumento que a morte, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, que fazia parte com ele, que era um com ele. E tu acha que só por causa de tu que ele vai ficar? Não, ele te salva, mas se tu não quer ele, vai ser condenado. É isso. Você tem que ser uma carta. Jesus é amor, irmão. Jesus cura, Jesus liberta. Mas se tu não quiser, tudo bem, tu só vai ser condenado. A minha parte, pense assim. Eu vou falar, Deus falou para mim, eu estou levantando filhos proféticos, filhos que falam o que eu quero falar. E não tenha papa na língua de falar, entendeu? Fale, Jesus é amor, Jesus te morreu por ti na cruz, ele sangrou e é que ele quer te limpar com o sangue dele, porque o sangue dele é poderoso e ele quer te tornar filho de Deus. Mas, meu irmão, não quero. O cara vai falar, eu não quero nada com Jesus. Tudo bem, a minha missão eu fiz. Você leu a carta, você ouviu o testemunho, você é indesculpável. Claro, você não precisa falar isso, né? Mas se for preciso, fale. Tá bom? Avança. E estes sinais os acompanharão. Novamente, uma carta tem seus detalhes. Quem for salvo, isso acontecerá. Você deve transmitir isso através das suas vidas. E em meu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, expulsarão demônios. Muitas das vezes você vai falar que o poder do nome de Jesus expulsa demônios. Mas muitas das vezes Jesus vai te botar aí na frente de uma multidão de pessoas. Muitas delas podem não ser crente. Às vezes você indo comprar pão e você tem uma pessoa endemoniada no meio da rua. E você é uma carta viva do Espírito Santo.
E você não precisa nem abrir a Bíblia, porque a tua Bíblia ficou em casa, mas tu tem um celular, mas a pessoa está endemoniada no meio da rua. E aí sabe o que tu vai fazer? No poderoso nome de Jesus, garras para trás, traz aqui a cabeça. Já? Por que tu entrou, tal. Tá bom, pega tudo aí que tu trouxe. Pega tudo que tu trouxe no nome de Jesus. E o pessoal só ouvindo nome de Jesus. E eles já estão ouvindo de Jesus e vendo o nome do poder de Jesus. Porque aquela pessoa que estava no meio da rua, batendo nos carros, ela se humilhou ao ouvir o nome de Jesus. E você fala assim: sai agora dela, com tudo que você trouxe. Sai! No poderoso nome de Jesus. E as pessoas vão ver aquela pessoa. Meu Deus, eu pensei que eu tinha caído de repente. Aí você fala assim: só foi Jesus que te encontrou, garoto, tudo bom? E as pessoas, meu Deus, o que foi? Aí as pessoas vão lá e perguntam: o que foi que aconteceu? Não, é que o poder do Evangelho, o poder do sangue de Jesus é isso. E aí elas vão começar a ler mais ainda a sua carta, porque você não precisou, vejam, você não precisou abrir a sua Bíblia para pregar o Evangelho, por causa que essa palavra deve estar gravada em seus corações. Eu gosto de pensar assim, eu sou meio maluco, sabe, mas eu vou abrir isso com você. Eu falo assim, tatuagem, eu não sou nada de acordo com tatuagem, tá? Mas eu falo assim: Senhor, eu quero tanto estar perto da tua palavra, que eu quero que o meu espírito esteja tatuado. Para a pessoa olha para mim e fala assim: uau, mano, tô vendo a palavra de Deus nele todo, sabe? Então, seja tão maluco, sabe? Quando as pessoas olharem para ti, vão parecer que elas estão vendo a Bíblia, assim, esse monte de texto, assim, ó. Meu Deus, Salmo 114 na vida desse cara, bro. Aí ele lê, uau. Então, seja isso, gente, por favor. E isso lhe acompanhará, expulsarão demônios. E falem, e você que vê a gente charamando, meu Deus do céu, o que é isso? Meu irmão, se você crer, for batizado, salvo, o Espírito Santo de Deus pode te conceder, porque você falará em novas línguas. Você não pode deixar de esquecer só porque vamos dizer, meio esquisito falar em línguas. Que nada. Se o Espírito Santo te concede isso, tu vai ter vergonha. Isso faz parte. Se não tiver isso, tem uma deficiência. E o corpo de Cristo não tem deficiência. O corpo de Cristo é perfeito e pleno. Então, não tem porquê. Glória a Deus. Você não vai falar o que você quer. Chega. Se você é um filho de Deus, se você é uma pessoa que fala assim: eu sou a igreja do Senhor, então você está declarando: eu não aceito eu mesmo, eu não me conformo com eu mesmo, eu só me conformo com as coisas de Deus. E a sua carta é escrita, não é por você, mas é escrita pelo Espírito Santo através de você. Amém? Glória a Deus. Avança aí, André. E fala: nós somos tão felizes e o nome do Senhor Jesus Cristo é tão poderoso que nós podemos pegar em serpentes com as mãos. Vocês não tem noção não. Vocês podem pegar em serpentes com as mãos. Meu Deus do céu. E se algo mortífero eu beber, eu não vai fazer mal nenhum não, porque eu sou de Jesus, irmão. As pessoas têm que olhar para a sua vida e falar: uau, eu quero ser que nem esse cara, porque esse cara é de Jesus, bro. Esse cara é muito top. Ou essa mulher, meu Deus, essa mulher me inspira. Foi tipo, ela fala assim, uma menina olhar para uma mulher virtuosa de Deus e falar assim: uau, eu sempre sonhei em ser uma mãe como essa mulher. Eu sempre sonhei em ser uma mulher virtuosa, elegante como ela é. E aí essa garota vai lá, uma garota de 15 anos, e pergunta para uma mulher já de 30 ou de 40 anos de idade, ou de 20 anos, ou de 21 anos. E ela chega: minha querida amada,
Eu gostei muito de conversar com você, mas eu quero que você me dê um conselho para que eu me torne uma mulher parecida com você. E eu quero conhecer como você teve essa vida de sucesso. E a mulher só vai falar e vai falar assim: eu só estou sendo moldada pelo dedo de Deus, pelas mãos de Deus. Eu encontrei algo que me transformou e que mudou minha história. Um dia eu me encontrei como você, uma jovem que queria ser somente uma boa mulher, mas Jesus Cristo fez mais que isso. Eu sou uma boa mulher e eu sou uma boa testemunha aonde eu vou, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, novamente, essa mulher ela não precisou abrir a palavra de Deus aqui. Não que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem que estar no seu coração. E tudo que eu estou falando está baseado na palavra de Deus. Ela é moldada, essa mulher foi moldada pela palavra de Deus. Essa mulher está sendo moldada pela palavra de Deus. Então, com seus comportamentos que Jesus lhe ensinou, as pessoas irão ler você. Porque quando eu aprendi um negócio, uma vez eu assisti um vídeo muito engraçado. Aí o cara falava assim, ó: depois que você já parou para perceber? O cara falou: você já parou para perceber que depois que você aprendeu a ler, você olha para uma palavra e você consegue ver ela nítida, você não consegue olhar para ela sem lê-la. Não tem como. Se eu olhar para missões bem ali, não tem como eu olhar para a missão, aquela palavra missão, e não ler ela. E é a mesma coisa, pelo menos eu, né? Quando eu olho para uma pessoa, eu olho para o sapato dela, para a calça dela, para a cabeça dela, para o corte de cabelo dela, eu leio ela todinha. E isso, adotem isso. Porque ainda mais se vocês analisarem os comportamentos dos homens de Deus, você adotará costumes de Deus, uma dádiva de Deus, que é viver segundo Ele e como Ele. Então, por onde vocês forem, sejam correios de Deus, cartas de Deus, tá bom? E uma palavra que eu tenho para vocês: nada pode nos parar, somente nós mesmos. Porque só nós podemos falar que até quando Deus pode escrever a nossa história da forma que Ele quer. A pessoa pode ser a quarta pessoa da a quarta pessoa da Trindade, o último santo ungido, o último apóstolo do mundo. E ele está lá, Jesus está um dia de voltar e ele fala assim: eu nego a minha fé e vou embora. Eu quero viver do jeito que eu quero. Ele pode fazer isso, só que tem as suas consequências. Só que eu encorajo vocês: não desistam, persistam, por causa que existe uma boa parte. Deus é um Deus de juízo, de amor, mas Ele também é um Deus galardoador. É assim que fala, né? Galardoador. Um Deus de recompensa. E deixe Deus escrever sua história, porque eu estou deixando Deus escrever a minha. E eu falo para vocês: é a melhor coisa do mundo. E eu não me arrependo de forma alguma. Então, quando você fala assim: Satanás quer que eu saia desse padrão de vida com Deus, e aí você vai para frente de um espelho e olha assim: uau, é eu que decido, não é Satanás. Satanás não tem poder de nada, irmão. É eu que decido se eu quero ou não. Tá doendo? Tá bom, vamos continuar, porque é Deus que importa. Glórias a Deus, aleluia. Mas por que Deus decidiu falar sobre os correios de Deus e lembrar a gente de coisas simples que devemos carregar na nossa vida, que é o bom testemunho? Esse é o porquê. Porque a igreja de Jesus Cristo está tão desfocada da missão de Jesus que não chega a escutar a voz do bom pastor. A igreja de Jesus não é feita somente por líderes, pastores ou os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A igreja de Jesus não é feita só por eles, não somente por esses, ou não somente por líderes, mas a igreja de Jesus é um todo, é uma unidade, é o povo com o sacerdócio. Isso é a unidade da igreja do Senhor Jesus.
A igreja não é somente os 12 apóstolos, não é somente Jesus, mas sim toda aquela multidão que o seguiam e escutavam as palavras de espírito e vida. Então, chegou o tempo que os líderes estão sendo amadurecidos mais ainda, esmagados mais ainda, peneirados mais ainda, passado pelo fio da espada, alinhando tudo, e o plumo batendo na cabeça deles todo dia, até que em linha. Mas chegou a hora dos filhos se manifestarem e terem a nítida convicção da voz do bom pastor. A responsabilidade de pregar o evangelho, como nós ainda agora lemos, não é somente dos líderes e dos pastores, mas é de toda a igreja. Jesus Cristo não falou: apóstolos, preguem o evangelho, somente vocês são dignos dessas maravilhosas palavras que descem do reino. Ele ordenou: aquele que me ama, aquele que crê em mim, pregue o evangelho a toda criatura. Então chega, não deixa essa responsabilidade, essa dádiva, essa honra de pregar o evangelho somente para os pastores. Ah, mas eu sou arrastado de fala, eu tenho medo. Moisés também era assim, cara. E ele foi lá diante de Faraó. E por que a igreja do Senhor está calada? É isso que eu pergunto. Nós falamos que somos apaixonados por Jesus, mas nós não somos capazes de ouvir a voz do bom pastor? Nós não somos capazes de ouvir o que Deus está falando? Quer dizer que somente o apóstolo pode trazer revelação? Somente a mãezona pode trazer uma oração que, segundo o Espírito Santo, somente os mestres podem trazer ensinamentos segundo a Bíblia? Não, a igreja do Senhor tem que trazer isso. Mas por que a igreja do Senhor não está fazendo isso? A igreja do Senhor está muda, surda, míope. Ela está se fazendo de deficiente, de mimizenta. Está na hora de despertar. Correios de Deus, nós somos cartas de Deus. Então quer dizer que Deus não está fazendo nada na tua vida? Então eu vou te falar, e eu não pensei que eu nunca ia falar isso. Se você acha que Deus não está fazendo nada na tua vida, eu tenho certeza que esse não é o mesmo Deus que eu sigo. Eu tenho certeza absoluta, irmão. Porque Deus já começa daquele jeito. Quando Ele te encontra contigo, Ele te oferece um filho. E Ele já muda. Ele fala assim: você morre hoje, e agora eu te perdoo os teus pecados. Ele já fez algo por você. Isso já é motivo de você sair pela galera gritando: ei, Jesus me salvou. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas se você fica calado, eu vou pegar essa imagem da cruz, e você fica calado, você está fazendo isso aqui, ó. E Jesus está aqui do teu lado. E tu não está falando de Jesus. Você está negando a cruz. Por causa que Deus falou: preguem o evangelho. E vocês falaram que vocês não têm medo. A igreja do Senhor não tem coragem de desobedecer a Deus. Então, se vocês não têm coragem de obedecer a Deus, falem do que Deus está fazendo na sua vida. Ah, Kaique, mas é tão pouco. Fale da mesma forma. Às vezes o pouco para você pode ser um muito para outra pessoa. E o que pode ser pequeno para você é gigante para Deus. Amém? João capítulo 10, do versículo 1 ao 9, por favor. Devemos escutar a voz do bom pastor. Devemos escutar a voz do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, engraçado, que Ele fala através da sua igreja. Ele fala muito através dos nossos pastores, que é os que estão responsáveis por cuidar de nós, pelos nossos pais espirituais. Mas Ele também fala através da sua igreja. Vamos ler? Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro
procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que ele lhe havia falado. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, e entrará e sairá e encontrará pastagem. Isso é maravilhoso. Obrigado, até aí mesmo. Essa última parte, Jesus fala: a toda pessoa que entrar por mim na porta encontrará pastagem. Isso é maravilhoso. É lindo, mas nós temos que seguir Jesus. Temos que se comportar como essas ovelhas, seguindo a voz do seu pastor. E se nós não falamos do que Jesus está falando para nós, nós estamos seguindo a outro. Simplesmente isso. Porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E uma ovelha, você sabe, ela não consegue falar, irmão. Ela só bé, mas tu fala. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Eu sou o pastor. E vocês são as ovelhas. Vocês são as ovelhas. A ovelha não fala amém. Faz bé. Vamos lá. Ovelhinhas. Tá vendo? Vocês não conseguem responder. Ovelhinhas. Agora vai ficar mais legal. Imagine um pastor está passando no meio de uma cidade. Jesus passando no meio da cidade. E as ovelhinhas estão seguindo ele. E aí, ovelhinhas! Vocês estão ouvindo a zoada que isso faz? Meu Deus. Agora vamos lá. Eu vou falar ovelhinhas. Não. Eu vou pegar depois da obra da graça. Eu vou falar filhos. E vocês vão falar Jesus cura. Pode ser? Agora vocês vão ver. Vocês agora têm a revelação. Nós somos ovelhas de Jesus, mas nós podemos falar filhos. Jesus cura. Meu Deus, olha o poder da igreja. No meio de uma cidade, irmão. Imagina tu passando lá na Galileia no mercado. Filhos. Jesus cura. Aí agora, filhos, avivamento, vocês falam. Filhos. Avivamento. Olha o poder da voz da igreja. Imagine isso, mais de 400 mil pessoas invadindo uma cidade. Os aeroportos, irmão. Chegando um avião, tem 30 aviões para receber ele lá. Vocês têm noção disso? Vocês viram, nós estamos aqui em poucas pessoas. Agora imagine a igreja, ou só aqui no nosso prédio, 80 membros gritando que Jesus cura, irmão. Pela essa cidade, declarando o evangelho. Em nome de Jesus nós expulsamos demônios. Nós pegamos em serpentes no nome de Jesus. E se a igreja se faz de muda? Agora vamos fazer o teste. Vamos voltar para a realidade, porque essa é a realidade de muitos filhos hoje. Filhos,
Cadê? E o pastor, filhos, filhos! Cadê? Mas não é sobre pastor e nem sobre líderes de igrejas ou bispos, é sobre Jesus. Jesus está falando, filhos, filhos, cadê a mensagem da minha obra? Cadê o que eu fiz por vocês? E a igreja está calada. E aí? Se isso não te traz um temor santo, irmão, se isso não te violenta, fala, meu Deus, eu estou calado. Você tem que, até quem grita, até quem já entendeu isso, agora tem que querer fazer mais. Porque Jesus está pedindo. Vejam o que Deus está fazendo com a nossa família. Nós não podemos falar muito sobre os outros, mas vejam o que o Senhor está fazendo com a nossa família. Ele está nos amadurecendo. Ele está nos amadurecendo, Ele está nos fortificando, Ele está nos dando carne, Ele está nos suprindo com vitamina, com um banquete toda quarta-feira, toda sexta-feira, toda quinta-feira, toda reunião, toda mesa, todo domingo, todo encontro, todo encontro, qualquer programação, Ele está nos suprindo com o que nós precisamos. E nós vamos desperdiçar isso? Se você está recebendo, uma pessoa que não recebe alimento, você já vê aquela pessoa desnutrida, que ela não tem força para nada, ela não consegue gritar. Agora uma pessoa cheinha que nem eu aqui, com muita carne, muita energia, eu consigo gritar, Jesus! Mas você está recebendo e está se fazendo como antes? Não, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu vou falar isso até vocês entenderem o poder do sangue de Cristo, e vocês vão ter a renovação da mente de vocês. Agora joga no versículo 12, por favor. O mercenário, que não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo. Acho que eu anotei errado. Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Se as ovelhas estão com os olhos tirados de Jesus, o lobo vem lá, ó, miau. Estão fora debaixo das asas de Deus. Porque se nós estamos olhando para o Cordeiro, nós estamos aqui, ó, debaixo das asas de Deus. Mas nós deixamos de olhar para Ele. Nós saímos, ó, e o lobo, ó, tchau. E é só o que ele quer. É só uma pedrinha de tropeço. Ele quer silenciar a igreja. Uma vez eu fui ousado o suficiente para falar para uma irmã minha em Cristo que Satanás não quer nos matar. Satanás só quer nos silenciar. Como é que ele faz isso? Nos distraindo. Por causa que ele vai perder tempo nos matando, às vezes ele mata um lá, às vezes mata uma igreja. Infelizmente, ele só mata e fala, esse aqui não está servindo mais para nada. Nem para me fazer o mal através dele está dando mais. Já era, vai, entendeu? Mas, presta atenção, Satanás quer nos silenciar, porque ele sabe o poder da igreja do Senhor. E eu, por favor, peço, sejam correios de Deus onde vocês forem. Porque muitos e dizer que você é um filho de Deus e um discípulo e não ouvir a voz de Jesus é burrice, é tolice. Se você só quer levar o nome de eu sou filho de Deus, eu sou um cristão e sigo a Jesus, mas você não quer ouvir a voz do bom pastor, é burrice, é tolice. Você está se metendo numa furada tão grande, porque isso aqui não é brincadeira de criança, isso aqui é coisa séria. Evangelho é vida, irmão.
Você está brincando com vidas e com a sua própria vida. A igreja do Senhor hoje, ela não quer ouvir a voz do bom pastor. Ela não quer ouvir aquilo que confronta ela. Por causa que uma ovelha, ela quer ir para um outro canto. Mas o pastor fala, não, vocês vão por aqui. Por causa que aqui é que tem o verdadeiro pasto para vocês pastarem e engordarem. Não, mas a igreja só quer vir ver o pastor falar, eles só querem ouvir o pastor falar da bênção. Olha a bênção, irmão. Olha a bênção. Olha a bênção. Olha a bênção. Olha a bênção. Aí a igreja, uhul! Aí quando o pastor da Bíblia chega e fala assim, vocês têm que morrer para que vivam Cristo. Aí ele, estamos fora. Meu Deus do céu. Deus é da bênção, irmão. Deus é bênção. Deus dá a bênção para nós. Mas a bênção é morrer para que viva Cristo. Vamos acordar, igreja do Senhor. E o Deus está falando isso hoje é porque a igreja não está ouvindo a voz do pastor. Nós não podemos continuar nos fazendo de surdo e de mudos e de cegos. Se nós estamos assim hoje, nós somos curados pelo sangue de Jesus, que tem poder para curar tudo isso. Amém? É a igreja do Senhor tem o poder de trazer a cultura do céu, os céus na terra. Olha, eu vou repetir. A igreja tem o poder de trazer a cultura dos céus para a terra, trazer os céus para a terra. A igreja do Senhor tem esse poder. Mateus capítulo 6, no versículo 9, por favor. Muito conhecido. Oração. Por esta razão, vós oreis. Oração que Deus dá aos filhos, à igreja dele. Pai nosso que estás nos, santificado seja o teu. Avança. Venha o teu reino, seja feita assim na terra. Olha o poder da oração dos filhos. Seja feita a tua vontade, Pai. Venha o teu reino. Imagine uma igreja inteira. Não vou deixar isso somente pela PN, mas a igreja inteira do Senhor Jesus Cristo, as nações pedindo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Imagina como isso bombardeia o céu. Tum, 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 tum. E Deus falou: esse povo está querendo, então pega dos céus, pega dos céus, pega dos céus. Mas e se a igreja não ora? E se a igreja não pede o reino de Deus? Se a igreja não fala assim: Espírito Santo, venha e toca o meu coração. Hein? Não vai. Vamos botar aquela dinâmica de novo, por favor. Eu sei que você está todo mundo com som, amanhã maravilhoso. Vamos lá. Nós somos a igreja de Jesus. E nós vamos no 3, vocês vão no 3, falar assim: venha ao teu reino. Pode ser? No 3. 1, 2, 3. Venha ao teu reino. E aí eu sou o papai Deus lá no céu. Uau, esses meus filhos estão querendo minha cultura, o meu reino. Filho, Espírito Santo, por favor, entrega para eles, nas porções que eles precisam. E a igreja continua. 1, 2, 3. E ele se agrada mais e ele libera mais. Mas se a igreja fica calada, Deus está aqui, ó. Filho, eles não entenderam o que você fez por eles. Vamos esperar, né? Nós não podemos dar o que é mais precioso para quem não quer nada. E Deus está aqui, juntamente com Jesus e o Espírito Santo, só esperando a mensagem lá para entregar. Mas se a igreja pede, o Senhor entrega. Por causa que se estiver dentro do seu propósito, Ele entregará. E o negócio chega ligeiro. Logo falando. Glória a Deus.
E, meu Deus, sou muito grato a Deus por causa que essa graça que Ele nos dá de nós temos a comunhão com Ele e nós podemos fazer a sua vontade aqui na terra. Isso é maravilhoso. A igreja do Senhor precisa entender que é um privilégio ela estar fazendo a obra de Jesus Cristo aqui na terra. Porque a igreja do Senhor tem que entender que essa é o tesouro da vida dele, pregar o evangelho. A cada um, eu continuo falando, não é somente para as lideranças, não é somente para os presbíteros das igrejas, isso é para toda a membresia, todos os filhos e discípulos que entendam que essa é a boa parte. E temos que falar assim, que nem Pedro falou: Senhor, para onde nós vamos? Se só tu tem as palavras de vida eterna. A igreja do Senhor falou: Senhor, nós não temos mais nada o que fazer se só tu tens as palavras de vida eterna. E eu queria tanto que a igreja ou nossa família estivesse escutando isso. Mas eu dou graças a Deus pela vida de vocês que estão aqui hoje. Por causa que vocês vão sair com a nítida convicção que vocês são cartas de Deus e que através de vocês, os seus irmãos podem saber e despertar isso neles ou em outras pessoas, mesmo sem elas terem escutado essa ministração. Mas algo novo está sendo escrito na sua vida. E agora recebam essa renovação de mente. E a igreja do Senhor, eu tenho certeza, não somente essa, mas as que estão prestes a se abrir em mais de 211 nações, megas igrejas serão impactadas através da sua vida. E a igreja calada, meu filho, é um problema para o avanço do reino de Deus. Então, vamos abrir nossa boca, vamos falar o que Deus está falando. E é sucesso. E é sucesso, não tem erro. Deus é sucesso. Tudo que Ele faz é sucesso. Não tem defeito, não tem errado. Ele não pode ser errado. Ele não pode ser defeituoso. Ele é perfeito, né? Ele é perfeito, Ele é santo. Então tudo que Ele faz dá certo. E se Deus fala uma coisa é porque é certo, mesmo que nos confronte. Amém? Amém. A igreja deve voltar a ter a mente de Cristo novamente, que era uma mente de governo. A mente de Cristo era uma mente de governo. Então pregue o evangelho. O evangelho é vida, e é vida de Deus. E Deus, Ele está onde? Nos céus, sentado no mais alto e sublime trono, fazendo o quê? Reinando, governando. E quem foi que deu o evangelho para nós? Jesus Cristo, que é o próprio Filho de Deus e o próprio Deus. Então a mente de Cristo é uma mente que governa. Então a igreja de Jesus deve governar. E aqui chega um ponto dessa ministração que eu mais queria falar. E agora sim vocês vão entender por que Correios de Deus. Deus quer falar através de todos. Todos. Mas todos nós somos levantados como reis e sacerdotes. Posições de governo, de autoridade. Um rei, ele governa um reino. Um sacerdote lidera um povo, intermediador entre Deus e o povo. Amém? Show demais isso. Mas nós devemos ser reis e sacerdotes que estão perto de Deus. Se nós somos reis e sacerdotes, uma igreja de reis e sacerdotes que está longe de Deus, nós não escutamos a Deus. Nós temos que buscar ouvir a Deus. Nós temos que anseiar estar tão perto de Deus e do Espírito Santo, que Deus vai falar assim, sussurrando com nós: faça isso. E nós escutamos. Ou você quer que Deus fique se esgoelando lá? Bora, faz isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de mim mesmo, né? Deus falando, pelo amor de mim mesmo, faz isso. Ou você quer que Deus fale, você seja tão perto de Deus, tão íntimo de Deus, que Deus vai falar assim: filho, faça isso, por favor. E aí? A igreja do Senhor não deve sair do lugar de comunhão de Cristo, com Cristo Jesus. Muitos de nós perdemos
vou falar, a igreja do Senhor perdeu a sua essência, porque a igreja do Senhor começou genuína, aos pés do amado, lavando os pés dele, ungindo os pés dele, mas depois se distanciou, foi embora, foi pelo mundão, esqueceu Jesus, nem convidou eles. Mestre, o senhor não quer ir com nós? O senhor não quer fazer uma viagem missionária conosco? Não, eles esqueceram, trouxeram não para perto deles, mas para perto sim, de si mesmos. Um erro dos líderes da membresia, porque não enxergou isso. Mas hoje o Espírito Santo de Deus traz a mensagem: fiquem perto de mim, para que todos vocês sejam cartas vivas que o mundo lê, que vocês sejam a minha palavra que o mundo lê, que vocês sejam a Bíblia que o mundo lê. Cristo está nos chamando para uma intimidade, para que Ele possa compartilhar dos seus segredos para com a sua igreja. Não terceirize, eu uma vez escutei, não terceirize, não deixe em segundo lugar a sua comunhão com Deus. Não deixe para o seu irmão, não deixe para o seu pastor, não deixe para o líder. Vai você buscar Deus, irmão. Para quando você chegar com o seu pastor e você falar: pastor, Deus falou. Aí o pastor: mano, Deus falou isso comigo também, nós estamos escutando a mesma coisa. Pronto, é isso. E olha só, se uma pessoa já é poderosa em Jesus, imagine duas falando da mesma coisa. Imagine milhares falando da mesma coisa. É a igreja do Senhor, cara. Esse é o poder da igreja de Deus. Deus quer falar através de todos. Ele nos levantou, uma das palavras mais simples, uma nação de reis e sacerdotes. Eles que são a palavra para os que estão ao redor, todos que estão, eles são as autoridades. A igreja do Senhor é uma autoridade, ela é governo. A igreja do Senhor não é simplesmente uma galerinha que se senta numa cadeira para falar Jesus é lindo. A igreja do Senhor é um exército para guerrear, e aonde chega ela toma o reino, derruba os reis que são segundo a carne, e fala: o Espírito Santo de Deus é o Senhor dessa nação. O Espírito Santo de Deus domina esse território. O Espírito Santo de Deus que fala através de nós e governa através de nós. Essa deve ser a mensagem da igreja do Senhor, que nós devemos falar. A igreja do Senhor, em uma só voz devemos falar: aonde é chegado o reino dos céus, as terras não têm domínio, não têm poder. Aqui se torna um campo profético de Deus, aqui se torna território de Deus, aqui se torna uma embaixada do reino de Deus. A igreja do Senhor deve se mover como um exército. Deus Jesus Cristo, o divino guerreiro, o esmagador de cabeças, terrível em feitos, quebrador de queixos, esmagador de dentes. Isso é bíblico. Ele é o ele é o general dos generais. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não é o Senhor dos bonitinhos, não. Ele é o Senhor dos exércitos. Igreja do Senhor, vocês são generais do reino. Vocês são soldados do reino. Vocês são cabos do reino. Vocês são um exército. Um exército que carrega uma palavra. Um exército que guerreia como Deus e segundo Deus. Não percam a verdadeira essência de Deus na vida de vocês. Desperta, igreja. É isso que Deus quer falar. A minha mensagem não mudou. Ainda eu sou o mesmo. Do princípio e fim. Eu sou o alfa e o ômega. Essa palavra que eu demorei séculos, anos e anos. Bati cabeça com muitos homens e com o povo. Não desperdicem isso. Glória a Jesus. Meu Deus. É Deus mesmo que está falando, porque eu não consigo falar desse jeito. Você estando perto de Deus, recebendo a essência de Deus, você se torna um carteiro de Deus. Você se torna um mensageiro de Jesus, que só fala o que Deus quer que você fale. Carteiro divino. Meu Deus, ninguém nunca mais vai olhar para um carteiro, irmão, como ele olhou.
Você vai querer até evangelizar ele, porque ele entrega a carta em mais de 1000 casas. Aí ele vai entregar na tua conta de luz assim, ó, 600 e poucos reais na conta de luz. Aí vai escrever assim, ó, Jesus te ama. Onde ele aponta, ele paga contas. Já deixou a mensagem, ainda deixa lá o Instagram da igreja, a localização. O cara é ousado, né? Agora tu vai olhar para um carteiro, vai passar na rua, tu vai dar uma ré no carro. Ei, irmão, tu conhece Jesus? Não, tu vai bater no carro, não se preocupa não. Pá. Entendeu? Seja um carteiro de Jesus. Seja um mensageiro do reino dos céus. Oh, glória. Obrigado, Senhor Jesus. Dê glória a Deus aí, irmão. Eu estou muito feliz que Deus está falando isso com essa igreja, porque eu creio que Deus está nos amadurecendo, não somente a mim, mas a vocês também. Eu espero muito em meu coração que isso esteja acontecendo. Eu creio que o mover de Deus está prestes a se levantar, e Deus está nos preparando para isso, porque Deus não vai jogar nós num lugar onde nós não estamos preparados. Deus está nos capacitando. Eu abri os meus olhos e vejo isso, e eu quero que vocês abram os olhos de vocês e contemplem a beleza da obra de Cristo em nossas vidas, que foi feita e que está sendo feita ainda. Faça o que Deus está mandando e fale o que Deus está falando. Não tem segredo, não tem segredo. É isso, é show, é sucesso. Ah, mas eu quero sucesso. Então faz o que Deus está falando e fala o que Deus está falando. Pronto, acabou. É sucesso. João 5, no versículo 19 ao 20. Obrigado, Jesus. João 5, do 19 ao 20. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Nossa, olha essa maravilha. Um mensageiro de Deus, um carteiro de Jesus Cristo, uma carta de Jesus, que é você mesmo, faz o que vê o Pai fazer e fala o que ouve o Pai falar. Se você faz isso, é sucesso, novamente. Por causa que, o Pai não tem erro, o Pai não tem defeitos. E se você escuta o que Ele fala, você se torna santo como Ele é. Se você vê o que o Pai faz, os seus comportamentos são santos como Ele é. E o mensageiro de Jesus deve carregar a mensagem do Evangelho e a santidade do Senhor, a essência do Senhor. E isso é muito importante, queridos. Porque se um carteiro faz as coisas como ele quer fazer, ele entrega a mensagem nas casas erradas, entrega as contas de água em casas erradas. Imagine você entregar uma conta de R$2.000 de água para uma empresa que é uma empresa gigantesca, que mexe com coisa maluca. R$2.000 de água, vamos botar um valor absurdo de água ainda, imagine de energia. E ele entrega numa periferia. Um carteiro entrega numa periferia, numa família que está, o único sustento que eles têm, eles não têm água e eles nem têm luz, eles só pagam a taxa, e o dinheiro que eles têm é para pagar somente o almoço e a janta deles, que é para sobreviver. E aí um carteiro dá alô que ele entrega essa conta debitada lá, R$2.000 para eles pagarem. Dá errado ou não dá errado? Mas se ele fazer como o chefe dele está mandando ele fazer, entregue nessa casa, o sistema mandou entregar assim, a despesa foi dele, não vai ficar justo? Então faça o que Deus está fazendo e o que Ele manda você fazer, e fale o que Deus está falando, por causa que vai ser sucesso, vai dar certo, a sua vida vai ser transformada, e a vida do seu próximo que está ao seu lado vai ser transformada mais ainda. Olha,
a partir do momento que nós temos a nítida convicção e falamos assim, eu quero ser um carteiro e uma mensagem do Senhor Jesus Cristo ambulante, nós temos que entender esse zelo. Por causa que o Evangelho, ele tem poder de dar vida, mas se nós sairmos dele, automaticamente nós estamos prestes a entregar morte na vida de pessoas. Tenho que ser realista com vocês, por causa que isso é doloroso. As pessoas que sobem nesse altar têm que ter a nítida convicção que as palavras que elas liberam podem dar vida, ou as palavras que elas liberam podem trazer morte. Isso traz um zelo santo para a minha vida e deve trazer um zelo santo para você, porque você não deve pregar o Evangelho aqui. Uma vez eu escutei uma frase, não sei se eu escutei sobre de um missionário chamado Catariano. Ele é líder da igreja One Imperatriz Maranhão. Ele fala assim: a rua é o meu púlpito. Eu lidero uma igreja, mas a rua é o meu púlpito. Ele começou com um microfone com fio, uma caixa de som, falando de Jesus. Então você não deve esperar subir nesse altar. É maravilhoso subir aqui, mas tudo tem o seu tempo. Mas a rua deve ser o seu púlpito. A cadeira da sua escola deve ser o seu púlpito. O seu computador e a sua cadeirinha deve ser o seu púlpito para você pregar o Evangelho. Uma vez eu vi uma empresária, estava trabalhando com ela na questão do marketing, e um moço ligou para ela: eu quero comprar uma casa, ela é dona de um MB, eu quero comprar uma casa, tal. Só que ele falou: eu estou muito triste, Satanás entrou na minha vida, destruiu a minha vida e minha família. E aquela mulher de Deus, uma empresária do reino de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, uma profetisa, foi lá e pregou o Evangelho para ele, enquanto ele estava querendo comprar uma casa. E olha só, Satanás é tão saganás que ele pegou um cara milionário e destruiu a família dele. E o cara tendo dinheiro, tendo tudo. E lembra, Satanás, ele teme uma coisa: um homem de Deus. E ele teme mais ainda um homem de Deus com dinheiro. E o que ele fez? Só distanciou o cara de Deus. Destruiu a família dele, que Deus é família. Destruiu a família dele, destruiu o psicológico dele. E agora ele estava chorando. E ele lá com milhões na conta, querendo comprar uma casa. E aí, mas graças a Deus tem uma mulher de Deus, chegou e falou: meu irmão, Deus é contigo, tua família vai ser restaurada, tal. Eu vi ela falando no telefone na minha frente, assim, ela sentada numa cadeira como aqui, ela falando, tal. Kaique, acabou de acontecer isso. Amém, Jesus, já está feita para mim. Ele já vai vir lá de outro município dar o testemunho. Glória a Deus. Amém. Vocês não devem parar de falar, tá bom? De Jesus. Não fala qualquer coisa, fala de Jesus. Amém? Glória a Deus. João capítulo 8, do 28 e o 29. Que oração? Isso, do 28 e 29. Disse-lhes então Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele, e que nada faço de mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, falo estas coisas. Aquele que me enviou está comigo, e o Pai não tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. O Pai está contigo. Se tu quer fazer a vontade dele, fazer o que ele está fazendo e falar o que ele está falando, ele é contigo. Ele não se desampara de ti, porque ele vai se agradar do que você está fazendo. E o mensageiro de Deus deve ter essa convicção: eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, então ele é comigo. A fidelidade de Deus contigo é infalível, mas o que te põe à prova é a tua fidelidade para com Deus. A fidelidade de Deus para contigo não tem erro. Não tem erro. Mas a tua com Deus, se tu está falando: Senhor, eu sou fiel a ti, tu demonstra isso, ele fala: filho, se prepara, nós vamos virar o mundo de cabeça para baixo. Pronto, só isso. Faça e fale a vontade do Abba, que o sucesso é sem dúvida. Novamente, Deus é sucesso. Faz as coisas de Deus que é sucesso. E é sucesso para o reino de Deus, não é para tu não, é para a glória de Deus. Pronto. Mas olha que é maravilhoso, quando você se torna um mensageiro de Deus, o sucesso de Deus é o seu sucesso. Amém? Glória a Deus. E aí você vai entender o que é o verdadeiro sucesso. Porque o teu sucesso que tu pensa na tua cabeça aí pode até parecer sucesso, mas não é. Quando tu conhecer o sucesso de Deus para com tua vida, tu vai ver: uau, paizão, vamos fazer isso mais vezes, vamos fazer mais sucesso. Glória a Deus.
O problema, agora eu vou falar, o problema nunca foi o barulho do mundo. O mundo nunca foi um problema e não é um problema. O problema é a igreja calada e sem palavras proféticas nas igrejas. O mundo pode fazer zoado o quanto ele quiser, mas se a igreja faz mais barulho declarando o nome de Jesus, tem erro. Mas o problema é a igreja está calada. Lembra, quando o pastor está passando no meio da cidade e declarando o reino de Deus, filhos, ei. O mundo pode estar fazendo o que o cara pode estar vendendo. Rapaz, aquela carreada, o que é isso? Pai, estou falando de Jesus ali. Eu não conheço esse cara aqui. Pronto. A igreja deve ser uma igreja profética. Eu falei, Deus está levantando filhos proféticos, tronos de Deus aqui na terra, para nós falarmos o que Deus quer que nós falamos. Amém? Vamos fazer zoada, igreja. Vamos fazer zoada. Porque nós temos que fazer zoada. Eu trabalhei com um empresário naquela mesma loja. Ele falou, meu irmão, bora fazer zoada. Bora fazer zoada porque nós temos que vender, meu irmão. Eu falei, tá bom, meu irmão, vamos fazer zoada. E aí quando nós faz zoada, vende. Imagina nós fazendo zoada de Jesus, irmão. Se nós faz zoada de Jesus, tem salvação, tem cura, tem batismo. É isso, entendeu? Nós temos que voltar a isso. Nós temos que voltar a ser maluco por Jesus, ser apaixonado por Jesus, e tudo muda. A igreja não pode ser calada. A igreja tem que ser festa. Lembra quando Moisés desceu lá? E aí o Arão falou assim, os caras estão fazendo festa. Josué, né? Aí nós estamos adorando outro Deus. A igreja é uma igreja de festa. Tem que fazer festa para glorificar a Deus, irmão. Nós é salvo. Agora nós fosse condenado, nós tínhamos que estar murchinho. Agora nós é salvo, irmão. Nós temos que ser maluco com Jesus, feliz. O povo crente, o povo evangélico, o povo cristão tem que ser o povo mais feliz do mundo. Meu irmão, a pessoa passar aqui na frente, vai ver todo mundo gritando, pulando. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou entrar ali dentro, que eu estou triste, eu preciso ficar feliz. Aí ele entra uma vez e nunca mais quer sair. Porque ele encontrou a felicidade, que é Cristo Jesus. Pronto. Deus quer muito mudar o nosso estilo de vida. Ele quer estabelecer o seu reino em toda a parte. Lembre-se, família. Nós, a família Pente, eu vou trazer isso agora. Nós não podemos mudar a cultura dessa cidade calados. É impossível. É impossível nós mudarmos a cultura dessa cidade calados. E se nós não mudarmos a cultura dessa cidade, nós não mudaremos mais de 200 anos nas ruas. Se nós não falamos o que Jesus está falando, nós não mudaremos a cultura dessa cidade. E isso é o que? Reprovação diante de Deus. E eu não sei vocês, eu não quero ser reprovado. Pensa numa coisa que eu não gosto de ser reprovado. E a gente não vai ser, porque tudo pode nos acontecer, mas não seremos reprovados. E eu creio que vai ser a igreja mais barulhenta dessa cidade. Uma igreja que declara o nome de Jesus onde ele é. E não tem vergonha, porque, vamos falar que nem Paulo, nós não nos envergonhamos do evangelho, né, mestre? Essa é uma das essências. É isso aí, somos o povo de Deus. Temos que ter essa convicção. E não é só um, não é só 3, não é só 10, não é só 500 mil. É toda a igreja do Senhor. Deus quer reinar. E Ele quer reinar através de nós. E agora eu começo, literalmente eu finalizo o meu sermão. Meu Deus, um sermão, meu Jesus, não acredito que eu falei isso. Dessa forma, 2 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 2. Uma vez me entregaram, 2 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 2. Me entregaram essa mensagem e eu comecei a ter essa revelação. Conjuro-te, ou glória a Deus, aleluia. Pronto. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Agora eu vou falar. Antes de terminar de ler, eu como um profeta de Deus, levantado, eu já aprendi. Um profeta de Deus levantado e separado para falar com a igreja de Jesus. Eu não vou mais poupar palavras e ter medo, por causa que eu sou um mensageiro de Deus. Nós somos mensageiros de Deus. Eu vou falar e eu falo isso para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a nossa família. E
E eu falo a todas as nações que estiverem ligadas aí. E essa é a palavra que eu, como um homem de Deus e um mensageiro de Deus, um correio de Deus nessa terra, eu falo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os advirto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Essa é a palavra que eu mando e declaro sobre a igreja do Senhor, sobre a família APN Church principalmente. Ela já deveria ter a convicção do poder, isso é Deus falando, do poder que estou confiando em suas mãos. Por isso hoje eu advirto, pregue, fale da minha palavra em tempo e fora de tempo, que seja no trabalho, na escola ou até na formatura. Pregue a palavra. Até quando isso? Até quando devemos continuar pregando a palavra? Por favor, Romanos capítulo 14, do 11 ao 12. Por favor, pastor. Do 11 ao 14, do 11 ao 12. Porque está escrito, nós devemos parar de fazer isso. Vamos ter o descanso, mas só quando isso acontecer. E aí Cristo vai voltar. Porque está escrito: tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Porque assim cada um de nós prestará contas de si mesmos a Deus. Nós devemos parar de pregar o evangelho quando todo joelho e toda língua confessar. Pode ser mandarim, inglês, coreano, australiano, a língua, sei lá que eles falam. Toda a língua vai falar: Jesus my Lord, Jesus é o meu Senhor, Jesus Cristo, mi Padre, mi Senhor. É Senhor? Senhor. Independente. E se for já Jesus. E até que todo joelho se dobre, que o joelho no chão e cara no pó, e declarando: Jesus é o meu Senhor. Até lá, vamos pregar em tempo e em fora de tempo. Efésios capítulo 4, 13. E aqui eu finalizo. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Nós pararemos também até aí, ó. Até que todos, não somente, não englobamos só a igreja, é todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida e a plenitude de Cristo. É até isso, família. Aqui nós somos uma unidade. Nós tivemos um momento tão profético na última quarta-feira, até que nós chegamos a uma unidade que é Cristo Jesus. Se eu conheço uma parte de Jesus que você não conhece, eu vou te ensinar sobre ela, eu vou te mostrar ela. E eu tenho certeza, você conhece uma parte de Jesus que eu não conheço, e eu quero conhecer, porque eu quero conhecer Ele por inteiro. E é isso, família. O mundo vai ser impactado através disso. Nós temos a nítida convicção que nós somos mensageiros do reino dos céus, em tempo e fora de tempo. Nós levamos as palavras de espírito e vida do Senhor Jesus Cristo. Isso hoje desperta um zelo sobre a vida de vocês, no poderoso nome de Jesus. Eu ia ler Ezequiel. Tenho tempo ainda para ler ou não? Eu falei que a igreja do Senhor estava muda, calada, mas eu não queria falar que a igreja do Senhor estava morta. Mas a visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, um mensageiro de Deus, uma visão que um mensageiro de Deus teve. E olha só o que fala. Eu vou ler até, deixa eu ver.
até o 10, pastor, tá? A mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor está sobre a igreja. E pelo seu Espírito Ele me levou para o meio de um vale de ossos secos. Eu acho que eu trouxe essa mensagem porque eu vi isso, sabe? Eu me vi como Ezequiel aqui. Eu não sei se eu estou exagerando, eu não sei se muitos vão crer, mas eu senti um zelo e uma tristeza em meu coração, porque eu fui levado para o meio de um vale de ossos secos. E Ele me levou de um lado ao outro entre eles. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então Ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, ossos com ossos, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Meu Deus. A seguir Ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos o espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e receberam a vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Essa ministração inteira foi baseada em Ezequiel 37. O Espírito Santo de Deus sopra vida em nós novamente, para que nós pregamos a palavra dele, e nós mudamos esse mundo, porque nós somos um exército enorme. Parece pequeno, mas somos enormes, e esse enorme exército está se levantando. E eu quero que vocês fiquem de pé. Levanta a mãozinha direita. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês, por favor. Autoridade que foi me dada pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e pelo poder de profetizar sobre a vida dos meus irmãos em Cristo, eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o mesmo Espírito que soprou sobre os ossos secos naquele vale, sopre dentro de cada um de nós a ousadia e o zelo que nos consome por inteiro, por pregar a palavra e falar do amor de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo que foi feita e que ainda será feita. O espírito de ousadias nos encoraja e nos tira todo jugo de medo, todo impedimento maligno. Assim eu profetizo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo e de todos os filhos que querem receber essa profecia, e que sejam impactados pelo sopro de vida do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Agora eu queria perguntar se alguém tem algum pedido de oração, alguma coisa, qualquer coisinha.